Senhor presidente, senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pela internet, ou que ouvem através das publicidades que transmite essa sessão. Eu queria iniciar falando da questão da educação e focando esse assunto que falou a vereadora Rudilene, porque em sessões anteriores isso veio à tona e veio de forma crítica, né, e crítica pesada de que o governo não tinha pago o aluguel, né, a comunidade quando teve aqui, de que a escola, Madre de Deus, estou falando da escola Madre de Deus, de que a escola estava caindo e que eles não aceitavam mais que fosse feita uma reforma, o que eles gostariam é que fosse feita uma nova escola. E naquele momento a gente intercedeu quanto Comissão de Educação para chamar para a conversa a Secretaria de Educação para ver de que maneira a gente poderia resolver a situação. Por quê? Não tinha como fazer a reforma ou uma escola nova dentro de um prazo pequeno. Eles não aceitavam mais que os alunos fossem para aquela escola porque estava arriscado cair. O cidadão, segundo conversa, não queria mais alugar porque a prefeitura não tinha pago o aluguel, quer dizer, era um monte de muitas coisas, ou seja, um disse e não me disse, que nós chamamos os agentes para vir para cá, a educação, a comunidade e os próprios vereadores. E aqui a gente começou a desconstruir, né, algumas falas e algumas coisas que tinham sido colocadas. Por exemplo, não foi pago o aluguel, a secretária provou que tinha sido pago sim o aluguel do cidadão. De que não daria para fazer uma reforma naquele local, a secretária também disse que mandou uma engenheira lá e que a engenheira garantiu de que era possível sim fazer uma reforma provisória naquele local. E depois de algumas discussões se chegou ao entendimento e a secretária assumiu um compromisso de que ia na comunidade naquele mesmo dia e de que ia haver essa situação e de que ia contratar também um professor, que era o pedido deles. E eu quero aqui agradecer, acho que a gente faz muito isso, né, cobrar, mas eu quero agradecer a secretária de Educação pela atitude, né, que tomou, pelo compromisso que assumiu aqui e, acima de tudo, quando concluiu a escola, mandou chamar a comissão, não é isso? Queria que a comissão fosse lá acompanhar com eles. Então, para a educação funcionar, precisa ter alguns elementos e alguns agentes. A gente precisa ter aluno, a gente precisa ter professor, a gente precisa ter um corpo de apoio, não é isso? A gente precisa ter prédios, né? E prédios com qualidade que possa oferecer essa educação. Haja vista que no Brasil, diz a história, que o primeiro prédio escolar foi construído na década de 1870, né? E nós tivemos uma educação que começou desde 1500, para ver o atraso que nós estávamos, né, nessa nossa educação. E é comum a gente ver isso. Nós que fazemos parte da Comissão de Educação, o professor Júnior, que aqui está, a queixa ou é o prédio, não é isso? Ou falta funcionário, não é isso, professora Rudilene? Né? Então, são essas questões que envolvem sempre essa questão da educação. Falta corpo de apoio, às vezes é uma servente que está faltando, às vezes é um vigia, é um agente administrativo, é o professor que às vezes já está lá sobrecarregado, principalmente essa dificuldade no interior, né? Na região da ilha, porque quando se fez o concurso aqui em Barcarena, não fez o concurso por polo, né? Então quem vem para Barcarena, digamos, ele veio lá de Belém e passou no concurso, ele quer ficar aqui na cidade. Ele não quer fazer um sacrifício não de ir para o interior. Quando fala assim, olha, você vai lá para a Ilha dos Patos, o cara não sabe nem onde é isso. Então, quando fizer os concursos agora, tem que observar para isso, fazer concurso. Olha, meu amigo, vai ter tantas vagas, essas vagas aqui é para a ilha. Quem passar vai saber que se ele passar, ele vai trabalhar na ilha. Meu amigo, essas vagas aqui são para zona rural, para a estrada. Quem passar sabe que vai para lá. Né? Porque hoje é uma grande dificuldade para a educação na hora que ela quer remanejar, que a gente sabe, e eu acho que o professor Júnior é testemunha disso, a Rudilene, que nós temos professores excedentes que não querem. Não é isso? Estão aí sem dar aula, porque não tem turma para eles na cidade, mas eles não aceitam se deslocar daqui para dar aula nesses interior, e acaba criando essa ligeira dificuldade. Então eu queria agradecer a secretária por ter essa atitude e disse,
Foi bem claro aqui com a gente, não foi? O que nós temos em verba dá para fazer a reforma. Mais do que isso eu não posso me comprometer. E nós, quanto vereadores, ficamos responsáveis, não é isso, vereadora, de articular junto ao Executivo Municipal para que seja construída uma escola nova. E isso foi feito só uma reforma, mas o que a comunidade saiu daqui acreditando é que nós vamos lutar para construir um prédio novo lá para eles, né? Se possível até, eu não sei lá, é de madeira lá, né, vereadora? Mas se possível se fazer até onde houver alvenaria. O pessoal do skate acho que já se retiraram, mas eu queria também parabenizar e dizer que isso faz parte aí desse multiculturalismo, né? É preciso incluí-lo, porque antes eles eram vistos assim, de formas que não eram amparados nem pela cultura, nem pela educação e nem pelo esporte, né? E eles com luta foram se incluindo. Então é um esporte que a gente chama radical, né? Eles praticam, realmente é bonito. Eu admiro quem sabe fazer, e nós temos no Brasil feras nisso, né? O Brasil é referência nessa questão de skatista, mas parabenizar eles pela ousadia, porque fazer isso em Barcarena é preciso a pessoa ser quase sacerdócio, né? Porque se depender de apoio, a gente sabe que o apoio nesse sentido é bem restrito. Aliás, para tudo que é tipo de cultura, o município de Barcarena anda muito empobrecido de apoio. E, acima de tudo, de reconhecer a importância. É preciso ter um outro olhar, né? É preciso que o pessoal que lida com a cultura, que lida com a educação em Barcarena, comece a dar um olhar diferenciados para certos segmentos, porque senão vão ficar invisível. Aquilo que a gente chama de invisível, não tem apoio de canto nenhum, faz de conta que não existe. Aí, quando a gente vê uma surpresa dessa, com todas essas dificuldades, foram para Tucuruí, um trouxe o primeiro lugar, né? O outro conseguiu o terceiro lugar. É até meio estranho ouvir isso. Vocês existem, é quase uma forma deles saírem dessa invisibilidade, daquilo que a história chama de silêncio, né? Porque silêncio é ausência total. Eu acho que eles estão nessa ausência total de apoio, não tem nenhum tipo de apoio. Então, quando eles chegam aqui e dizem assim, olha, está aqui, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, é quase para dizer, ei, nós existimos, nós queremos sair dessa invisibilidade que nós estamos, nós queremos ser vistos, nós precisamos de apoio. Eu queria parabenizar a tua atitude, a tua garra, a tua iniciativa, sabe? Queria dizer também, senhor presidente, que nós estivemos aqui numa reunião da revisão da lei orgânica, porque o senhor sabe que nós estamos fazendo isso. E nós recebemos um fórum aqui, intersetorial, que fazem parte várias pessoas, e que querem acompanhar, querem saber como é que está a questão da lei orgânica. Queriam também que a gente fizesse uma análise, e eu preferi dar para eles uma cópia da lei orgânica, né? Uma cópia daquilo que está sendo revisto, porque eu disse, fica difícil para mim falar para vocês aqui tudo que está sendo alterado ou deixar de ser alterado. Mas conversamos, tinha representante de empresas aqui, e eu me surpreendi muito, que eu comecei fazendo uma crítica para a Alunorte, e tinha uma representante da Alunorte, né? E ela se manifestou, ela disse que a Alunorte está de portas abertas. Olhe só as palavras dela, olhe a palavra, porque a palavra o vento leva. Mas ela disse assim, a Alunorte está de portas abertas para vocês. Vocês podem fazer a fiscalização que vocês quiserem. Basta vocês mandarem um ofício pedindo. E eu ainda fui incisivo, falei assim, mas não é essa fiscalização restrita, porque às vezes que a gente tem visitado a Albras, a Alunorte, eles têm se limitado a dar para a gente um capacete azul, às vezes é branco. Eles colocam a gente no micro-ônibus, dão uma volta por lá pelos lugares só arrumadinho, bonitinho, com flores. Depois trazem para uma sala um painel grande e uma voz grossa assim, Albras, alumínio brasileiro. Aí mostra todos os benefícios. Eu queria ver a bacia de rejeito, é isso que a gente queria ver, não é isso? Eu queria ver isso. Eu queria ver, para eles explicarem por que lá no Conde à noite a fuligem cai em cima daquele pessoal. O que é isso? É isso que a gente queria que eles explicassem. Fazer um jardim, que eu não sei nem se de repente, acho que é até artificial, né? Bonito, com as flores verdinhas, as flores... Não é isso que nós queremos. Não é isso que o povo lá do Conde sente no dia a dia. Não é isso que o povo de Tupanema sente no dia a dia. E disse aqui de que
demitiram, nos últimos dias, bastantes funcionários antigos, né? Pessoas de cargo alto, né? Dizem que dessa vez não foi o jacaré, foi uma verdadeira girafa que comeu lá por cima, né? Não foi aqui de baixo, não. Comeu lá por cargo grande, pessoas de cargos grandes. E uma dessas pessoas demitidas conversava comigo e ele dizia: olha, a situação não está tão complicada na Alunorte, de que há uma conversa de que a Alunorte está sendo vendida por baixo dos panos, né? Secretamente. E isso está levando ela a reduzir tudo que é custo. Em outras palavras, nem a manutenção mais ela está fazendo. É por isso que a poluição aumentou muito, porque nem a manutenção ela está fazendo mais. Quer dizer, então é isso que nós queremos saber. Não é isso? O que é que cai lá em Vila do Conde? Aquela fuligem que cai lá é benefício para o povo do Conde? É isso que as empresas estão dando? Olha, está aqui de presente para vocês, essa fuligem cancerosa, né? Que uma hora vai fazer efeito. Aí as pessoas perguntam, por que é tanto caso de câncer em Barcarena? Essas razões. Eu contava a história aqui do presidente dessa casa, o vereador Mário Brandão, que falou assim: Luiz, quando eu fui dado o diagnóstico, eu quis saber também com o médico por que eu peguei câncer. E ele disse: olha, provavelmente foi das empresas que tu trabalhava lá. E olha que o Mário era chefe, era dono da empresa, isso que eu fico pensando. O Mário era dono da empresa da Transnave, né? Aquele cara não estava no meio da coisa, pegou o câncer. Imagine o trabalhador, aquele que está lá manipulando. Então, essa conversa com as empresas, eu fico o pé atrás, porque para mim, a impressão que dá é que eles estão sempre escondendo o jogo. A gente nunca pode, na realidade, saber. Você passar ali no rumo de Vila do Conde, né? E tu saber quando acontece de alguém quebrar um mato daquele, e você vê o tamanho daquela bacia que está lá já. Já estão fazendo outra do outro lado. Entraram e destruíram. O pessoal que tem acesso diz que é uma área muito grande, como se fossem vários campos de futebol. Vão fazer uma outra lá e a gente vai só assistindo, não tem jeito, porque a poluição, ela não tem como brindar dela, ela vem pelo ar. Então sai lá no Conde, mas chega em Barcarena, chega nas ilhas, chega em Belém, vai chegar em todo canto. Então, eu disse para eles, qual é a preocupação maior que vocês, vereadores, estão tendo na revisão da lei orgânica? Eu falei, é buscar mecanismo de que nós possamos ter uma lei municipal, que a gente possa bater de frente com essas empresas. Porque o grande problema nosso hoje é essa questão de quem manda, né? Essa ingerência, porque tudo que acontece aqui é a nível federal, porque é a União. Quando não é a União, é o Estado. O município, aqui eu sempre disse, fica só assistindo. O município aqui tem só que dizer amém. Então, nessa reforma da lei orgânica, nós vamos tentar de todas as maneiras buscar mecanismo que o município tenha o poder de fiscalizar e de punir essas empresas que poluem o município de Barcarena, porque só dessa maneira eles vão sentar na mesa para olhar olho a olho, porque senão eles vão olhar a gente lá por cima, como se nós fôssemos também invisíveis para eles. Tem a palavra, vereador? A parte, vereador. Estive retornando de Belém sábado, e na eventualidade eu consegui filmar uma imagem na PA, que a quilômetros de distância a gente conseguimos perceber uma nuvem de poeira. Eu pensei até que já tivesse tendo, você está me entendendo? Aquela nuvem que acontece no deserto, nuvem de poeira vermelha, a quilômetros de distância, atravessando da bacia para a PA, indo para a bacia nova. E aí me causou a curiosidade, se já existe um relatório da Secretaria de Meio Ambiente sobre isso, porque a gente sabe que o produto ele é de rejeito, e a gente sabe a consequência dele. Até o momento, o vento está soprando para outra bacia, mas eu fico perguntando, e quando o vento bate em outra direção, que pode ocorrer? O que ocorre com essa poeira? Porque ela era uma poeira de aproximadamente
800 metros que ela se mantinha e com visibilidade de quilômetros de distância. Dobrando em Vila do Conde, eu fiquei assustado. Que é isso? E eu não sei se é de conhecimento da Secretaria de Meio Ambiente, mas queria somar com você a preocupação, porque inclusive existe a imagem, vereador, para a gente, na visita com a empresa, conseguirmos conversar sobre isso. Aí é isso que eu queria. Eu queria que a dona Lu Norte, que diz que está aberta lá, dissesse assim: vereadores, pode vir trazer os técnicos que entendem e venham fiscalizar para ver se a gente não está fazendo realmente as manutenções. Isso aí eles não deixam. E outra coisa, quando tu chega lá na porta da Lu Norte, é preciso tu mostrar quase a tua alma. Olha, a identidade, o CPF, o endereço, da onde tu é. Quer dizer, então não é essa facilidade, não. Não é essa facilidade. E o meu medo é que elas comecem a ir embora de Barcarena. Dona Albrai já foi embora, né? Já deu o que tinha que dar, já explorou o que tinha que explorar. A Dona Vale, aliás, né? A Dona Vale já deu um adeuzinho. Bom, bem, barcarenense, já chega, né? Nós já usamos bastante vocês, já cansamos, agora nós vamos embora, que vocês que fiquem aí, vocês que se lasquem, né? Isso em outras palavras, vocês que se dane. Então, é isso que o poder público tem que chamar para si, essa responsabilidade, para nós não sermos vítima, não é isso? E nem o cúmplice de dizer que nós contribuímos para essa situação. Agora, sem poder e mecanismo de punir, não tem. Porque se clamar nessa tribuna aqui, se reproduzir vozes nessa tribuna, valesse alguma coisa, o que a vereadora Lúcia tem feito em nome do Conde, né? Com certeza o Conde já tinha sido com outro olhar. E cada vez que, infelizmente, vereadora, cada vez que a gente ouve falar do Conde, cada vez que avança o tempo, só é dizendo assim: esse pessoal vão ser tudo remanejado. É só uma questão de tempo, eles vão ser tudo remanejado. Para as empresas, o Conde vai sair dali. As empresas estão muito certas, as empresas e as autoridades estão muito certas que o futuro do povo do Conde é ser remanejado dali. Para a vereadora Lúcia, existe uma grande esperança que as empresas possam investir, porque se houver investimento, tem como reduzir essa poluição, sim. Agora é investimento pesado, não é isso? Aí o cara vem: mas o pessoal são lá da Noruega. Sim, então por que eles não tratam em Barcarena igual como eles tratam na Noruega? Será que lá na Noruega as empresas deles poluem? Por que tem que ser um tratamento lá para a Noruega e vão fazer da gente barcarenense um depósito, uma lixeira? Vereador, uma parte. Está cedido, vereador. Vereador Luiz Tavares, Vossa Excelência é conhecedor da nossa luta. Desde Testemunha. 1997, Com quando certeza. nós adentramos neste poder, né? E, na verdade, isso sem falar dentro da comunidade, né? Lutas comunitárias, enfim. E, na verdade, vereador, o que você tem colocado, você colocou agora, e inclusive até em outras sessões ordinárias, em relação à nossa luta, né, que não é diferenciada de um mandato para o outro, e Vossa Excelência até falou que comparava até a nossa luta com uma música aí, né, uma música do Luiz Gonzaga, uma coisa assim, né? E, na verdade, como nós estávamos até confidenciando com o presidente dessa casa, o vereador Paulo Alcântara, agora, que no passado nós cobramos muito da Dona Vale, né? Repudiamos, enfim. Não foi só a vereadora Lúcia, foi também a comunidade em geral, até em audiência pública, diante da SEMA, diante do SECTAM, né? Diante de representantes do governo do Estado, que, na verdade, instalou um polo industrial nas nossas terras, né? Eu digo nossas terras, que as terras realmente que estão localizadas, as empresas, como também os portos, eram dos nossos bisavós, né? E, na verdade, o Estado até hoje não deu nada em troca, né, dos nossos munícipes. E, na verdade, vereador, nós, hoje, quanto Vila do Conde, nós estamos realmente percebendo que cada vez mais está estreito, né, para nós. Agora é assim, há uns anos atrás, Vila do Conde, como várias comunidades do município de Barcarena, foi contra a implantação da termoelétrica, né? E que hoje nós somos abordados, né? E abordada
assim, com questionamento até de pessoas que estão desempregadas, até mesmo nos culpando, dizendo, olha, se vocês tivessem apoiado a termoelétrica para ser implantada, viria inicialmente 12 empresas, né? Teria até mesmo havido condições de aumentar a produção das empresas da Alunorte, da Ubras. Quer dizer, é uma série de situações que nós já fizemos resistência no passado e que hoje alguém confunde, alguém até mesmo atribui culpas a nós. Nunca ninguém culpa o Estado, o governo federal, né? Na verdade, nós estamos nesse lema. Mas nós ainda temos força, sim, para continuar lutando, sim. Né? Lutando pelo nosso torrão e exigindo que as empresas realmente façam uma adequação, né, junto às nossas comunidades. Porque no passado, quando foi implantado o grande projeto, há mais de 30 anos atrás, foi difícil desapropriar a Vila do Conde, não conseguiram. Imagine hoje, né? Que já temos bairros já por todo canto, aos redores de Vila do Conde. E, na verdade, nós achamos até que é difícil, muito difícil alguém querer sair do Conde. Só alguém que veio de outro estado, né, e, claro, quer voltar para sua terra, mas as pessoas nativas, realmente está difícil. E, na verdade, nós agradecemos até realmente aí a sua explanação, viu, vereador? Realmente abordando essa situação. E para o bem era só, viu, Vossa Excelência, aí, desculpe, eu acho que eu já aumentei já muito aí o tempo, tá? Contribuiu. Obrigado. Quando a vereadora diz que eu cito ela, não sei se a música é bem do Luiz Gonzaga, mas é de alguém que canta a resistência dele em fugir da seca do Nordeste, que ele fala assim, só deixa o meu Cariri no último pau de arara. E eu dizia que a vereadora Lúcia é uma dessa, né, que só vai deixar o Conde talvez no último caminhão, ela vai sair porque ela luta, ela resiste. E eu já disse, vereadora Lúcia, eu tive acompanhando os aniversários do Nova Vida, né, e lá eles fizeram uma explanação contando um pouco da história deles, mas só para a senhora entender e para quem entende um pouco de antropologia, para poder entender isso. Ele começava dizendo assim, morávamos na montanha, era um paraíso na beira da praia. Só aí, meu amigo, só esse início já está dizendo tudo, né? O quanto eles estão chateados de ter sido tirados dali. Porque para mim dizer, eu morava num paraíso, né? Era um paraíso na beira da praia. Foi da onde tiraram eles e jogaram bem para cá, né? Ali no lado da pousada do rio, né? Que eu acho que eles não foram práticos, mas eles querem dizer, tiraram a gente do paraíso e jogaram nós para o inferno. Porque totalmente sem adequação nenhuma para aquela família sobreviver ali, daquele jeito. Mas queria encerrar falando do Conselho Tutelar de Vila do Conde, que já cabe, o ECA, né? Ele já determina o número de conselhos tutelares de acordo com a população. E a gente sabe que já há algum tempo já cabe sim fazer um conselho na Vila do Conde, porque nós temos um conselho em Barcarena, temos um na Vila dos Cabanos, e Conde, que é onde aparentemente o grau de vulnerabilidade é maior, não existe, né? Então vai ter audiência pública lá, né, isso, para tratar disso, e estava na hora de se implantar um conselho tutelar lá no Conde. E digo mais para os senhores, Barcarena paga um salário quando tu compara com outros municípios, tá? Porque às vezes a gente coloca as coisas aqui, o pessoal, mas quando tu compara com outros municípios, o salário do conselheiro em Barcarena é bom, né? É um salário bom. Se eu não me engano, cada conselheiro ganha 5 salários mínimos, não é isso? Então, cada conselho pode ter 5, não é isso? 5 conselheiros. Então, a coisa... É por isso que eu digo, as próximas eleições para conselheiro, eu acho que vai ser na mesma disputa de nível de eleição para vereador, né? Porque as pessoas estão se articulando para vir e tomara, vereadora, que na próxima, né, a gente já possa fazer a votação e escolher quem serão os conselheiros que vão compor
o Conselho Tutelar de Vila do Conde, e isso vai reforçar o que a vereadora acabou de dizer, porque cada vez que o poder público chega, cada vez que o poder público se instala, fortalece, não é isso? A vereadora falou, anos atrás que a gente não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha Y, não tiraram a gente de lá, não foi, vereadora? Imagine agora, que ela está dizendo outras palavras, imagine agora que com todas as deficiências, mas a presença do poder público já é bem maior do que era no passado, porque agora nós temos hospital, nós temos delegacia, nós temos posto médico, tem cemitério, tem tudo, né? Então vai ser difícil. Com a chegada do Conselho Tutelar lá, vai fortalecer mais ainda, para que vocês não tenham que ser remanejados. Eu digo em outras palavras, não é remanejamento, as pessoas são expulsas, né? Expulsa na marra da sua localidade. Então, eu sei que se tem uma localidade que eu considero politizada nesse município, é Vila do Conde. E eu sei que vai ter resistência, né, vereadora? Vai ter resistência a qualquer tipo de desapropriação, e a senhora pode contar, e a comunidade do Conde pode contar com o apoio desse vereador. Agora, no seguinte sentido, de que a gente permaneça lá e force as empresas a fazer investimento para a poluição acabar, porque se for para viver lá com esse grau de poluição, aí já não é mais negócio viver. É duas lutas. Primeiro, permanecer lá, e depois de permanecer, lutar para as empresas, em vez de ficar jogando poluição, fazer investimento que eles têm como reduzir bastante essa poluição. Era o que eu tinha para o menos, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador.